Plano Safra tem um papel essencial no crescimento agrícola do Brasil. Depois de uma suspensão em 2025, o programa foi retomado com a liberação de R$ 4 bilhões pelo Tesouro Nacional. Para falar sobre a situação atual do plano e também o impacto no setor, a gente conversa agora com Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária e um dos notáveis aqui do nosso canal. Bom dia para você, Lupion. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Prazer estar com você mais uma semana, mais uma vez aqui na Time CNBC. Bom, então agora parece que essa novela do Plano Safra está resolvida, é isso? Então, foi editada uma medida provisória para liberar um crédito extra de 4.200 para cumprir esse prazo final, esse período final do Plano Safra 24-25, suficiente para terminar, com os contratos e efetivamente cumprir os compromissos já assumidos. E agora, em junho e julho, a gente precisa planejar o Plano Safra 25-26. Aliás, uma mudança necessária que nós precisamos fazer urgente e que não depende só do Legislativo, depende mais do Executivo, é mudar o Manual de Crédito Rural para o Plano Safra ser criado e planejado no começo do exercício fiscal e não em meados, né? Então, esse plano no meio do ano é quando a gente tinha só safra de verão no final do ano. Hoje não é mais essa a realidade. Temos 2, 3, até 4 safras em raras exceções, mas a gente precisa mudar esse planejamento para o começo do ano. Estamos tentando já há bastante tempo nessa briga aí. Além dessa demanda aí de ajustar o calendário, o que mais que vocês pretendem levar para o Ministério da Fazenda como proposta para o Plano Safra? Veja, para fazer a equalização dos juros da maneira como está hoje a taxa Selic, e a gente calcula que em julho ela vai estar em algo em torno de 15%, a gente vai precisar de algo em torno de 23 a 25 bi para fazer a equalização dos juros, e também vamos precisar de um montante de pelo menos 3 bilhões para seguro. Isso é um problema sério que nos últimos 10 anos, se não me engano, foram executados só 9 bilhões de seguros em todos os planos Safra, todas as edições do Plano Safra. É um problema, nós temos já um problema grave, nós temos a falta de segurança nas operações de crédito, estamos fazendo uma nova lei, estamos trabalhando num novo modelo para seguro no Brasil, porém, isso ainda vai levar um tempo. Enquanto isso não acontece, a gente precisa dos recursos para seguro agrícola, já que o Proagro teve um corte importante, que é o seguro obrigatório das pequenas operações, esse aí teve um corte importante, a gente precisa buscar no prêmio de seguro rural uma alternativa para os produtores. Além disso, os 25 bi, 23 a 25 bi necessários para a equalização desse volume necessário na taxa de 15% de Selic. Lembrando que a ideia é que a gente consiga, pelo menos para o Pronaf, para os pequenos produtores de agricultura familiar, taxas abaixo de 2 dígitos, né? Que a gente tenha atratividade e seja condizente com a realidade econômica. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou que o governo deve adotar uma linha de crédito dolarizada para o plano. Isso é viável? Se o dólar não estourar de novo, né? Se o dólar não for às alturas novamente, pode até ser viável. Infelizmente, no ano passado, com aquele problema todo de câmbio que nós tivemos, ficou praticamente inacessível, né, a possibilidade das linhas de crédito dolarizadas. Hoje, se a gente conseguir controlar o câmbio e tiver uma razoabilidade aí na manutenção do câmbio, sim, é possível. É possível que faça essas linhas até para ter os fundos internacionais, a participação e mais financiamento dentro do setor. Acredito que tudo é viável e tudo é bem-vindo. O que a gente precisa é encontrar, e o maior problema dentro do governo hoje é encontrar o espaço fiscal para esses 23 a 25 bi que são necessários para a equalização. Que, na verdade, né, Marcelo, é isso que o governo gasta, né? O que custa para o governo é a equalização dos juros. As operações financeiras, a operacionalização do crédito agrícola, isso aí é dinheiro que vem do banco, da cerealista, da cooperativa, do integrador, da trader, eles que fazem essa operação. Mas a equalização dos juros em si, essa equalização vem dos caixas do Tesouro, do governo, e é aí que a gente precisa encontrar espaço fiscal e da onde vai tirar esse montante, que é um montante razoável. Ô Lupion, falando um pouco da guerra comercial, parece que a gente já tem indícios concretos aí de que aumentou um pouco já a venda de soja para a China. Você confirma isso? Confirmo. 2 grandes compras já. Na semana passada apresentaram um número de praticamente 20% das compras totais da China, das importações totais da China de soja saindo aqui do Brasil. Houve a desabilitação, se eu posso usar esse termo, de 2 grandes multinacionais nos Estados Unidos e passaram a comprar aqui no Brasil. Então, já começou a embarcar mais soja para lá, sim. Agora,
Que tipo de consequência, além dessa, você está vendo dessa guerra comercial para o agro aqui no Brasil? Eu tenho duas preocupações muito graves. Primeiro que nesse primeiro momento, a gente tem conseguido aproveitar, né? Tendo uma tarifa maior para os nossos concorrentes, a gente consegue abrir novos mercados e a China compra mais a gente. Lembrando que a China já é responsável por mais de metade das exportações do agro brasileiro. A gente precisa tomar cuidado para não botar todos os ovos na mesma cesta, né? E aumentando esse quinhão, essa participação chinesa. Mas a minha preocupação é um excedente de estoques de soja nos Estados Unidos. Vamos lembrar que soja, milho, as nossas commodities são Chicago, né? A Bolsa de Chicago que cuida disso e que bota o preço. Se tiver um excesso de oferta nos Estados Unidos e um volume muito grande lá, esse preço vai cair. Então, o bushel vai cair muito e isso poderia ter um impacto direto para os produtores brasileiros. Esse é um ponto de atenção e de muita preocupação para nós. Agora, a gente ouviu também, né, na mídia, muitos produtores dos Estados Unidos reclamando que eles podem ir à falência se nada mudar nessa guerra comercial aí. E essa situação não me parece muito sustentável, né? A gente sabe que o Trump e o Xi Jinping estão numa queda de braço aí, mas os setores produtivos estão cada vez mais pressionando os dois lados para que eles sentem à mesa e conversem, né? Que aí pode ser um grande problema para nós, né? Porque se eles se acertarem, pode ter um grande acordo comercial entre os Estados Unidos e China e mudar para lá todo esse eixo de comércio internacional. Isso pode ser algo preocupante. Agora, o presidente Trump tem agido da mesma maneira desde que assumiu, né? Ele dá o impacto inicial muito contundente para chamar para a mesa para negociar. Mais de 80 países já sentaram à mesa para negociar com ele e vai chegar o momento de fazer isso com a China, né? Como o Brasil também e tantos outros. Eu sei que a ministra da Agricultura, né, a secretária de Agricultura americana, do USDA, vem ao Brasil agora no mês de junho, se eu não me engano, está preocupada com essas tarifas e com a reação dos produtores americanos. Ela é do Texas, mas é radicada ali no meio oeste americano, no Corn Belt, que é onde está o grosso da produção agrícola dos Estados Unidos. E, obviamente, que eles estão numa pressão gigantesca lá. O objetivo deles de industrializar mais o país e conseguir usar a matéria-prima deles lá, obviamente que é insuficiente, eles precisam exportar. Então, essa preocupação está muito forte nos Estados Unidos e pode ter um impacto direto aqui, sim, tanto positivo quanto negativo. Positivo seria eles reverem essa questão das commodities, dos grãos principalmente, e poder reabrir esse mercado internacional. A negativa pode ser que eles façam um grande acordo de comércio internacional e a gente fique fora disso. Tem que tomar muito cuidado. Itamaraty tem capacidade para isso. Tem ótimos negociadores, independente de quem está no governo, quem é o chefe do governo, quem é o chanceler, a ideologia que está lá, mas a carreira diplomática brasileira é reconhecida por sua capacidade negocial e a gente tem cuidado bastante disso. E você está otimista com o fechamento do acordo Mercosul-União Europeia? Porque a gente sabe que o setor do agro, principalmente para os produtores europeus, é um fator muito sensível aí nessa negociação e agora está indo uma grande delegação brasileira para a Europa para tentar acelerar esse acordo. Você está otimista? Veja, Marcelo, eu acho que antes desse problema do Trump, antes desse problema das tarifas americanas, tanto a Itália quanto a França, a Polônia e alguns outros países estavam completamente contrários, né? E uma possibilidade grande de não aprovar nos parlamentos esse acordo. Depois que houve toda essa mudança geopolítica, né, essa virada de chave no comércio internacional por causa das atitudes americanas, voltou a ser importante para a própria União Europeia esse acordo com o Mercosul. Os próprios produtores lá e o mercado europeu pedindo para que esse acordo saia. A própria Itália começou a rever a posição, a Espanha começou a rever a posição, a própria França amenizou muito o discurso. Eu tive há 2 meses atrás lá, conversando com comissários lá da União Europeia, com o Parlamento Europeu, e a conversa era completamente diferente do que está hoje. Acho que voltou à tona, voltou à pauta a questão do acordo Brasil, Mercosul, União Europeia, até porque para eles hoje se torna extremamente importante, já que muitos dos países lá foram altamente tarifados e não podem mais, entre aspas, aí, contar com os Estados Unidos. Tá certo. Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária e notável aqui do nosso canal. Muito obrigado pela sua participação hoje no Real Time e até a semana que vem. Obrigado, Marcelo. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Um abraço.